Estamos lendo o livro Lar Adventista, capítulo 56, que vem falando sobre o divórcio. Nós vamos terminar a leitura de hoje, neste domingo, primeiro dia da semana, terminando o capítulo 56, com o tema adultério, divórcio e os membros da igreja. Como lidar com alguém que se divorciou em função de um adultério? A leitura de hoje é uma declaração feita por Ellen White e o seu esposo, Tiago White. Diz assim a leitura, acompanhe. Com respeito ao caso da ofendida irmã AG, nunca Ellen White mencionou o nome de alguém para colocar essa pessoa numa situação constrangedora. Já não basta a dor da separação, do divórcio, ter o seu lar destruído, ainda alguém acusar ou expor a situação é muito constrangedor. E Ellen White não fazia esse tipo de coisa. Por isso que ela menciona assim, irmã AG. Diríamos em resposta às perguntas de... E ela também não menciona quem, tem um traço aqui na leitura do livro. Alguém fez uma pergunta para Ellen White, para seu esposo Tiago White, com respeito à irmã AG, que separou-se do seu marido, divorciou-se, porque ele cometeu o adultério. E eles respondem assim, diríamos em respostas às perguntas de, não sei quem perguntou, que é uma característica comum nos casos da maioria dos que têm sido apanhados em pecado, como foi o seu marido, marido de AG, não terem eles real senso de sua crueldade. O pecado é terrível. Ele não somente destrói a pessoa, mas pessoas em volta são também afetadas pelo pecado. Por isso que hoje nós vivemos em meio à ruína do pecado. A destruição que o pecado causou é terrível. Adão e Eva pecaram e todos nós estamos sujeitos à morte. Em função do pecado de Adão e Eva, todos nós pecamos, diz a palavra de Deus, diz a Bíblia Sagrada. E o marido da irmã AG cometeu adultério, foi apanhado em adultério, como muitas pessoas são. Não no caso de uma armação contra aquela mulher levada a Jesus Cristo do Evangelho de João, capítulo 8, mas no sentido de o seu pecado foi descoberto. Ficou claro que o marido desta mulher cometia o adultério. E assim como muitos não têm real senso da crueldade do seu pecado, ele também não tinha. Mas Ellen White e Tiago White mencionam assim, alguns, entretanto, os sentem, reconhecem a malignidade do seu ato e têm sido restaurados à comunhão da igreja. Eles retornam para Deus. Veja, o ter sido restaurado à comunhão da igreja não significa que tais pessoas são proibidas de ir à igreja. Não, não é isso. A igreja é um local público e deve ser aberta para todas as pessoas. Toda classe social, todo tipo de gente. Nós devemos receber as pessoas na igreja com carinho, com amor, como Deus nos recebe, de braços abertos. Lembra da parábola do filho pródigo? Quando o filho retornou, o pai correu ao seu encontro e o abraçou. Porém, alguém que é membro da igreja, talvez tenha até uma função de liderança, ou não, não sei, mas um membro da igreja, que comete um ato pecaminoso e que fica notório para todos, ele deve ser removido do rol de membros da igreja. Não impedido de frequentar a igreja, mas ele não pode exercer uma liderança na igreja, porque não tem moral para isso. Ele quebrou os mandamentos de Deus. Portanto, alguns que sentem a malignidade do seu pecado se arrependem, eles são restaurados à comunhão da igreja. Podem ser novamente admitidos como membros, mas
diz Ellen e Tiago, não antes que tenham merecido a confiança do povo de Deus. Ou seja, os membros da igreja devem perceber que aquele que cometeu tamanho pecado está de fato arrependido e não mais o comete. Eles devem perceber que tal pessoa merece a confiança, em virtude de uma confissão incondicional, confessar o pecado, independente de ser admitido novamente como membro da igreja ou não, e um período de sincero arrependimento. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem por base alguém que foi removido do rol de membros pelo menos 12 meses, 1 ano e 1 dia, como alguém para retornar a ser membro da igreja. E os dois continuam dizendo assim, este caso apresenta dificuldades não encontradas em alguns. O caso do marido da irmã AG. E poderíamos apenas acrescentar o seguinte, veja que no início, eles falam da irmã que foi ofendida pelo pecado do seu esposo. Mas agora eles vão apresentar 5 pontos com respeito ao marido da irmã. Aquele que cometeu o adultério e que destruiu o lar, sua casa. Primeiro ponto. Nos casos de violação do 7º mandamento, não adulterarás, é esse mandamento, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, você vai encontrar isso, onde a parte culpada não manifesta verdadeiro arrependimento, se a parte ofendida pode obter o divórcio sem tornar pior a situação de ambos e dos filhos, se os tem, devem se separar. Então, primeiro ponto. Eu cometo adultério. Não me arrependo disso. Minha esposa, se a separação não tornar ainda pior a situação entre nós, ela pode se separar. Segundo ponto. Se há possibilidade de ficarem eles próprios e os filhos em situação pior pelo divórcio, não conhecemos nenhum texto bíblico que declare culpada a parte inocente por não se separarem. Vou explicar isso aqui. Eu cometo adultério. Minha esposa é inocente. Não cometeu adultério. Mas será pior para ela se nós nos separarmos. Então ela não precisa se separar de mim. Porque seria pior, mais danoso para ela a separação. E neste caso, ela não é culpada de nada, porque ela sempre foi fiel e leal a Deus. E continua leal ao seu matrimônio, ao seu casamento. Eu sou o culpado, ela não. Terceiro ponto. Templo, igreja, trabalho, oração, paciência, fé e uma vida piedosa podem realizar uma reforma. Isso significa que tanto os membros da igreja, quanto a parte que foi ofendida pelo seu cônjuge ter cometido adultério, devem se dedicar à causa de Deus, à oração, pacientemente, com fé, trabalhando para resgatar aquele que cometeu o pecado. Viver com alguém que tenha quebrado o voto matrimonial e é coberto por toda a parte com a desgraça e a vergonha do amor culpado e não o sente, é um cancro, um tumor maligno, devorador para a alma. Grave, terrível. E contudo, o divórcio é uma eterna e profunda mágoa. Eu quero lhe recomendar a leitura da palavra de Deus, poderia ter dito antes. Leia Salmo, capítulo 6, versos 6 a 10. Estude esse Salmo com a sua família. Salmo, capítulo 6, versos 6 a 10,
O salmista menciona que durante a noite ele fica chorando, lacrimejando, se afoga nas lágrimas pela dor, pelo sofrimento. Eu imagino alguém cujo marido comete o adultério. Quanta dor e sofrimento causado para essa esposa. Ou até mesmo o contrário, a mulher comete adultério. Quanta dor, quanto sofrimento para o esposo. Ambos, Tiago e Ellen, dizem aqui que viver com alguém que tenha quebrado o voto matrimonial e é coberto por toda parte com a desgraça e a vergonha do amor culpado e não sente, é um cancro devorador para a alma, um tumor maligno, um câncer maligno. Que Deus tenha piedade da parte inocente. E se Deus tem piedade da parte inocente, nós também devemos ter. Devemos acolher essa pessoa. E o conselho dos dois, de Tiago e de Ellen, é: o casamento deve ser considerado muito antes de contraído. Ou seja, antes de entrar no compromisso do casamento, analise se é realmente com essa pessoa que você quer viver o resto da sua vida. Sendo fiel, leal, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em todos os aspectos. É com essa pessoa que você quer viver o resto da sua vida? Então entre no casamento. Mas se você tem dúvidas, calma, não se precipite, aguarde. Quarto ponto. Ora, dizem Tiago e Ellen, homens e mulheres que podiam ser respeitáveis e bons e alcançar o céu, vendem-se afinal ao diabo por baixo preço, ferindo o coração de seus amigos, desgraçando suas famílias, acarretando descrédito sobre a causa e indo, afinal, para o inferno. Perdem a salvação. Deus tenha misericórdia. Porque os que são apanhados no crime não manifestam arrependimento proporcional à enormidade do crime e não escapam para Cristo em busca de misericórdia, a fim de curar tanto quanto possível as feridas que fizeram. É um apelo aqui de Tiago e Ellen White para aqueles que cometeram o adultério, para que voltem para Cristo. Tentem curar as feridas que causaram, as lágrimas derramadas, a dor, o sofrimento. E assim, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, não perderem a vida eterna. Quinto e último ponto. Mas se eles não fizerem o que devem, se arrepender, buscar a Deus, se reconciliar, e o inocente tiver perdido o direito legal ao divórcio por viver com o culpado após a sua culpa ser conhecida, olha o que eles dizem: não julgamos que o inocente esteja em pecado por não se separar. E o seu direito moral de ir embora parece questionável, se sua saúde e vida não correrem grande risco com a permanência no casamento. Percebeu? A parte inocente teve o seu lar destruído, arruinado. Mas se ela escolheu permanecer com o seu cônjuge que foi infiel, a parte inocente não deve ser culpada, condenada e acusada. Pelo contrário, devemos trabalhar, orar, ter paciência e fé. Porque quem sabe a parte inocente reconquiste a confiança do seu esposo ou esposa e ele ou ela se converte novamente ao Senhor, se arrependendo de ter cometido tamanho pecado e reconstruindo o seu lar.
para nós parece impossível, mas para Deus, nada, absolutamente nada é impossível. Tenha paciência com tais pessoas que já sofrem e choram em lágrimas. E cante com a sua família. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, do Novo Inário Adventista. Hino número 189. Vamos orar? Amado Deus e Pai, Tu sabes todas as coisas, Tu vê todas as coisas, e Tu queres ouvir, nós abrindo nosso coração a Ti, confessando nossos pecados, clamando, Senhor, através de nossas lágrimas, para que as pessoas se arrependam de ter causado tamanha dor e sofrimento e destruição. Pai, Tu és poderoso, e na Tua graça e misericórdia Teu Filho veio, assumiu todos os nossos pecados e morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida. Perdoa, Senhor. Ouve, vê e ajuda, porque Tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Toma-nos em Tuas mãos, restaura os lares destruídos, apazigua as famílias, dá a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista. Se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas. Talvez você conhece alguém que esteja sofrendo em função do adultério. Talvez até você esteja. E não esqueça, sejamos a força da nação.